Boa tarde de Bruxelas. Uma cidade que respira hipocrisia institucionalizada, onde caminho pelas ruas cobertas de neve e testemunho o que pode ser classificado, sem qualquer exagero retórico, como o maior ato de banditismo financeiro da era pós-Segunda Guerra Mundial. O cheiro do café belga se mistura com a frieza moral dos corredores do poder europeu, onde burocratas de terno e gravata acabaram de cometer aquilo que nossos avós chamariam simplesmente de roubo. A pergunta que ecoa de Moscou a Beijing, de Caracas a Teherã, é brutal em sua simplicidade. Quando exatamente o confisco se tornou política oficial do chamado mundo civilizado? Porque é isso que estamos presenciando quando a União Europeia, numa demonstração obscena de vassalagem total aos caprichos de Washington, decide unilateralmente confiscar 300 bilhões de euros em ativos russos depositados no sistema Euroclear. Não estamos falando de sanções econômicas, não estamos falando de pressão diplomática, estamos falando de pirataria financeira pura e simples, executada com a frieza de um açougueiro profissional, e o mais fascinante é que eles fazem isso com uma cara de pau que faria corar Al Capone. Ursula von der Leyen, essa medusa tóxica que personifica tudo o que há de mais grotesco na burocracia europeia, tem a audácia de chamar isso de aplicação da justiça internacional. É como assistir a um ladrão de banco explicar que está redistribuindo riqueza social. Mas aqui está a ironia histórica deliciosa. Ao cometerem este ato de banditismo legalizado, os europeus estão acelerando precisamente o processo que mais temem, a criação irreversível de um sistema financeiro global que torna o Ocidente completamente irrelevante. A anatomia do crime. Como se rouba 300 bilhões sem máscara. Para compreender a magnitude desta operação criminosa, precisamos dissecar a anatomia do próprio sistema Euroclear, sediado em Bruxelas, que coincidência poética. O Euroclear é uma das principais câmaras de compensação internacional, onde países e instituições depositam trilhões em valores mobiliários, seguindo regras estabelecidas há décadas. Durante anos, a Rússia depositou seus ativos seguindo exatamente as mesmas regras que todos os outros países seguiam, confiando, ingenuamente talvez, que o Ocidente respeitaria os princípios básicos do direito internacional que ele mesmo havia criado e pregado ao resto do mundo por quase um século. Agora, com a elegância moral de um gangster de Chicago, Bruxelas simplesmente decidiu: estes 300 bilhões não são mais seus, são nossos, porque nós decidimos assim. É o equivalente geopolítico de um banco decidir que não vai mais devolver os depósitos de um cliente porque não gosta da cor da sua gravata. A Bélgica, coitada, está em pânico absoluto. Os belgas sabem que se tornaram cúmplices involuntários do maior ato de pirataria financeira da história moderna. E quando, não se, a Rússia retaliar, será a pequena Bélgica que pagará o preço legal, econômico e possivelmente físico desta aventura criminal. Conversei ontem com um assessor do primeiro-ministro belga que me confessou, off the record, obviamente, que o governo de Bruxelas tentou resistir à pressão americana. Nós sabíamos que isso ia dar merda, foram suas palavras exatas. Mas Washington nos disse que era isso ou isolamento total do sistema bancário americano. Do Bretton Woods ao Far West financeiro. Far West, para entender verdadeiramente a dimensão histórica do que acabou de acontecer, precisamos voltar a julho de 1944, quando representantes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods para criar um sistema financeiro internacional baseado em regras previsíveis. O sistema tinha muitos defeitos, refletia assimetrias de poder evidentes, mas estabelecia princípios fundamentais: a inviolabilidade dos depósitos soberanos e a previsibilidade legal das transações internacionais. Durante 80 anos, esse princípio foi respeitado, mesmo nos momentos mais tensos da Guerra Fria, mesmo durante crises financeiras devastadoras, mesmo durante conflitos regionais brutais. A santidade dos depósitos soberanos permaneceu como linha vermelha intransponível. Era o que separava o sistema financeiro civilizado do banditismo puro. Até esta semana,
O que a União Europeia fez representa uma ruptura civilizacional. É o momento em que o Ocidente abandonou definitivamente qualquer pretensão de superioridade moral ou legal para revelar sua natureza predatória fundamental. É como se um banco central decidisse que não precisa mais honrar suas próprias notas promissórias porque mudou de opinião sobre seus clientes. Mas a ironia histórica é deliciosa. Ao cometerem este ato de vandalismo jurídico, os europeus estão acelerando exatamente o processo que mais temem. A China observa de Beijing e acelera a implementação de sistemas de pagamento que saltam completamente o SWIFT. A Rússia aprofunda parcerias financeiras com Índia, Brasil e Irã. O sul global inteiro está tomando nota. Se eles roubam da Rússia hoje, podem roubar de nós amanhã. As últimas 48 horas. Revelações dos bastidores do Império. Nas últimas 48 horas, tive acesso privilegiado a informações sobre as discussões internas tanto em Washington quanto em Bruxelas. O retrato que emerge é devastador. A Europa, como colônia financeira total dos Estados Unidos, incapaz sequer de proteger seus próprios interesses econômicos básicos. A decisão foi tomada numa videoconferência entre Marco Rubio e os ministros das Finanças europeus na terça-feira passada. Rubio foi direto ao ponto. Vocês confiscam esses fundos russos ou nós encontramos europeus que o façam. Não foi negociação, foi ultimato. E a resposta europeia foi de submissão total. Os próprios assessores jurídicos da Comissão Europeia emitiram pareceres alertando que esta ação constitui violação flagrante do direito internacional. Esses pareceres foram arquivados por razões de urgência geopolítica, que é o Eurospeak para os americanos mandaram e nós obedecemos. A França inicialmente resistiu não por princípios, mas porque os bancos franceses têm exposição significativa ao mercado russo e temiam retaliação. Quando Washington ameaçou isolar Paris do sistema bancário americano, Macron capitulou em menos de 24 horas. A Alemanha foi ainda mais patética. Scholz viu nesta decisão uma oportunidade de demonstrar lealdade absoluta a Washington, depois de anos sendo criticado por Berlim ter mantido dependência energética russa. É a síndrome de Estocolmo geopolítica elevada ao absurdo. A psicologia do crime, dentro das mentes imperiais. Estados Unidos, a cleptocracia imperial. O que vemos aqui é a manifestação pura da natureza cleptocrática do sistema imperial americano. Por décadas, Washington financiou suas aventuras militares globais através do privilégio exorbitante do dólar, a capacidade mágica de imprimir moeda que o resto do mundo era obrigado a aceitar como pagamento. Mas esse privilégio está sendo rapidamente corroído pela dedolarização acelerada. China e Rússia comerciam cada vez mais em moedas locais. Os BRICS criam sistemas de pagamento alternativos. Até países europeus começam a questionar a sabedoria de manter todas as reservas em dólares. Diante desta ameaça existencial ao seu poder financeiro, Washington optou pela estratégia mais primitiva possível: confisco direto. Se não conseguimos mais forçar vocês a aceitar nosso dinheiro impresso, vamos simplesmente roubar o dinheiro de vocês. É a mentalidade de um império em colapso, a psicologia de um viciado em cocaína que decide assaltar farmácias quando os dealers param de aceitar seus cheques sem fundos. União Europeia, vassalos entusiastas. A reação europeia revela o grau assombroso de submissão que a União Europeia atingiu. Não houve resistência significativa. Não houve debate sobre consequências legais. Não houve consideração pelos interesses europeus de longo prazo. Houve apenas obediência canina e entusiasta. Von der Leyen celebrou publicamente esta decisão como vitória da democracia sobre a autocracia. Uma declaração que será estudada no futuro como exemplo perfeito de newspeak orwelliano. Chamar de democracia um ato de confisco unilateral sem processo legal é literalmente inverter o significado das palavras. Christine Lagarde foi ainda mais longe, sugerindo que esta ação estabelece precedente importante para lidar com regimes autoritários, sem perceber que está estabelecendo precedente para qualquer país confiscar assets de qualquer outro por qualquer motivo político.
Rússia, a resposta calculada do urso. A resposta russa foi surpreendentemente medida nas primeiras 24 horas, confundindo analistas ocidentais acostumados com reações impulsivas. Mas quem acompanha Moscou sabe exatamente o que está acontecendo. Os russos estão preparando uma retaliação sistemática e devastadora que será implementada em múltiplas frentes. Putin, em reunião extraordinária do Conselho de Segurança, foi cristalino. O Ocidente abandonou as regras do jogo civilizado. Agora jogamos pelas regras deles, ou melhor, pela ausência total de regras. Lavrov foi ainda mais direto. Eles roubaram nossos ativos. Agora vão aprender o que significa guerra econômica real. Maria Zakharova ofereceu talvez a análise mais penetrante. O que fizeram hoje não é crime apenas contra a Rússia. É crime contra o próprio conceito de direito internacional. Todos os países devem tomar nota. Se roubam da Rússia hoje, podem roubar de vocês amanhã. Terceiro, as consequências. O efeito dominó global. Pânico silencioso nos mercados. Nas primeiras 24 horas, os mercados financeiros globais entraram em pânico. Não o pânico espetacular que gera manchetes, mas o pânico profundo e estrutural dos operadores que entenderam exatamente o que aconteceu. Spreads de crédito soberano para países não alinhados dispararam. O Brasil viu custos de captação internacional explodirem. A Índia registrou saída maciça de capitais. Até aliados tradicionais como Coreia do Sul registraram volatilidade anormal. Por quê? Porque investidores globais entenderam imediatamente: se o Ocidente confisca 300 bilhões russos hoje, pode confiscar qualquer ativo de qualquer país amanhã, dependendo do humor político de Washington. Aceleração exponencial da dedolarização. A resposta mais significativa veio da China. Em menos de 48 horas, o Banco Popular da China anunciou a aceleração do sistema CBDC para transações internacionais, projetado para operar completamente fora do SWIFT. Mais importante, Beijing revelou acordos secretos de swap cambial com 28 países, permitindo comércio bilateral sem dólar ou euro. Esses acordos foram negociados discretamente nos últimos 2 anos, aparentemente antecipando exatamente este tipo de banditismo ocidental. O Brasil expressou interesse significativo em aderir aos sistemas alternativos. A Índia fez declaração similar. O Irã anunciou a avaliação de todas as opções para proteger ativos soberanos. O Sul global desperta. Talvez mais devastador para o Ocidente, a reação do Sul global. Em 72 hours, 15 países emitiram declarações expressando preocupação com o precedente. Mais significativa foi a declaração conjunta dos BRICS+, condenando a weaponização do sistema financeiro internacional e anunciando medidas concretas para proteger ativos soberanos contra confisco arbitrário. Tradução: os BRICS acelerarão a criação de sistema financeiro paralelo independente do controle ocidental. A retaliação russa, arte da guerra financeira. Primeira fase, guerra legal assimétrica. A primeira frente já começou. Ofensiva legal massiva em todas as cortes internacionais. Não porque Moscou acredite que recuperará os ativos via sistema legal ocidental, mas porque cada processo expõe a criminalidade da ação europeia e força países terceiros a escolherem lados. Processos na Corte Internacional de Justiça, Corte Europeia de Direitos Humanos e cortes nacionais de 15 países. Cada processo é bofetada moral no Ocidente e lembrete ao resto do mundo sobre quem realmente respeita Estado de Direito. Segunda fase, contra-confisco simétrico. A segunda frente será o contra-confisco de todos os ativos ocidentais em território russo ou sob influência russa. Isso inclui propriedades, investimentos diretos, propriedade intelectual, marcas, direitos de exploração. Todas as corporações ocidentais que mantiveram operações na Rússia descobrirão que seus ativos foram nacionalizados por segurança nacional. Exatamente a mesma justificativa que a UE usou. Mas a Rússia foi mais inteligente.
confiscará ativos ocidentais em países terceiros onde tem influência. Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Belarus já sinalizaram que estão avaliando situação legal de ativos ocidentais em seus territórios. Terceira fase, a arma nuclear energética. A terceira frente será devastadora para a Europa. Suspensão total de pagamentos energéticos em euros. A Rússia ainda fornece quantidades significativas de energia para a Europa via países terceiros. Agora, todos os pagamentos serão exigidos em rublos, yuan ou ouro físico. Isso forçará a Europa a 3 escolhas dolorosas. 1. Pagar em moedas não ocidentais, legitimando sistemas alternativos. 2. Renunciar à energia russa e enfrentar blackouts. Ou 3. Pagar com ouro drenando reservas europeias. Edrututu, quarta fase, aliança sino-russa. Mas a retaliação mais devastadora será estratégica. Aliança financeira formal China-Rússia para criar sistema monetário independente. Fontes em Moscou confirmam que será anunciada nos próximos 60 dias. Sistema de pagamentos conjunto para todo o sul global, moeda digital conjunta lastreada em commodities e ouro, banco de desenvolvimento com 500 bilhões em capital inicial, seguro de depósito soberano contra confisco ocidental. Quando operacional em menos de 2 anos, tornará o sistema ocidental irrelevante para metade da economia mundial. NASA, Brasil, entre a cruz e a espada geopolítica. O dilema brasileiro. O Brasil enfrenta a escolha histórica diante desta escalada. Como membro dos BRICS e líder natural do Sul Global, Brasília está sendo cortejada por Moscou e Beijing para aderir formalmente aos sistemas alternativos. Lula navega cuidadosamente estas águas turbulentas com estratégia de hedging máximo, manter canais com todos os lados preservando a autonomia brasileira. Mas o confisco dos ativos russos mudou o cálculo. Agora não é preferência diplomática, mas segurança financeira nacional. Se a UE confisca 300 bilhões russos hoje por razões políticas, pode confiscar ativos brasileiros amanhã pelas mesmas razões. As pressões contraditórias. Washington aumenta a pressão sobre Brasília para distanciar-se dos sistemas alternativos. Ameaças veladas, mas claras. Isolamento financeiro, exclusão do SWIFT, sanções setoriais. Beijing e Moscou oferecem ao Brasil oportunidade histórica de liderar nova arquitetura financeira global com autonomia monetária sem precedentes. Ofertas incluem participação prioritária no novo sistema sino-russo, acesso preferencial ao BRI chinês, parcerias energéticas estratégicas russas. Raça. A escolha civilizacional. O que está em jogo não é apenas política econômica, é escolha civilizacional sobre que mundo queremos ajudar a construir. Podemos permanecer dependentes de sistema que demonstrou disposição a confiscar ativos soberanos por motivos políticos. Sistema onde nossa autonomia está condicionada à aprovação de Washington e Bruxelas. Sistema onde nossas reservas são reféns do capricho imperial americano. Ou podemos participar da construção de sistema alternativo baseado em soberania mútua, respeito por depósitos soberanos, desenvolvimento sem condicionalidades políticas, sistema onde o Brasil seria arquiteto principal, não vassalo obediente. A nova geometria do poder global, reavaxeiro, morte do sistema unipolar. O confisco dos ativos russos marca literalmente a morte do sistema financeiro internacional criado em Bretton Woods. Aquele sistema estabeleceu princípios que permitiram 8 décadas de crescimento global, previsibilidade legal, inviolabilidade dos depósitos soberanos, separação entre política e finanças. Todos esses princípios foram destroçados numa decisão da União Europeia. No nascimento da multipolaridade financeira, das cinzas está nascendo algo potencialmente mais equitativo, sistema verdadeiramente multipolar, onde nenhum país pode unilateralmente confiscar ativos de outros.
A China será centro gravitacional de um polo com economia digital avançada e enormes reservas. A Rússia fornecerá lastro em commodities. A Índia contribuirá com expertise tecnológica e mercado massivo. O Brasil trará recursos naturais e posição estratégica. Juntos, representam mais de 40% da economia global. Um sistema baseado nesta aliança seria não apenas viável, mas potencialmente mais estável que o atual. Coexistência de sistemas à nova geometria global pode não ser confrontação zero-sum. Pode ser mundo onde diferentes sistemas financeiros coexistem, cada um servindo diferentes necessidades. Países europeus que priorizem autonomia podem migrar para sistemas alternativos. Países que valorizem desenvolvimento sobre dependência podem fazer escolhas similares. A diferença crucial é que haverá escolhas reais. O monopólio financeiro ocidental está sendo quebrado, e isso é extraordinariamente positivo para a soberania de todos os países do sul global. Rinaguma News. Os próximos movimentos, cronograma da transformação. Próximos 30 dias. Implementação da primeira fase da retaliação russa contra confisco de ativos ocidentais em território russo e aliado. Propriedades, investimentos, propriedade intelectual de empresas europeias e americanas. Beijing anunciará a expansão dos sistemas alternativos para qualquer país que deseje proteção contra confisco ocidental. Pelo menos 10 países se juntarão ao sistema chinês nos próximos 30 dias. A UE tentará damage control, mas será tarde demais. A confiança foi irrevogavelmente quebrada. Próximos 6 meses. Emergência completa do sistema sino-russo como alternativa viável. Países do sul global migrarão sistematicamente suas reservas para sistemas não ocidentais. O Brasil enfrentará pressão para escolher definitivamente. A decisão brasileira será crucial porque determinará se o sistema alternativo incluirá a maior economia latino-americana. Europa sentirá impacto real. Escassez energética, inflação, fuga de capitais forçarão reavaliação das políticas de confisco. MUBA Acro, próximos 2 anos. Mundo financeiramente bipolar. Sistema ocidental diminuído para países alinhados com Washington e sistema sino-russo expandido servindo maioria do sul global. Bipolaridade pode evoluir para tripolaridade se a UE decidir recuperar a autonomia estratégica, mas isso dependeria de revolução política fundamental em Bruxelas. Niganiro, a pergunta, que ecoa pelos cafés do mundo. Enquanto tomo meu café da tarde aqui em Bruxelas, observando os euroburocratas que acabaram de cometer o maior erro estratégico da história financeira moderna, uma pergunta não sai da minha mente. Será que eles compreendem realmente o que fizeram? Porque não presenciamos apenas confisco de 300 bilhões de euros. Presenciamos suicídio financeiro do Ocidente. Foi o momento em que a elite atlanticista decidiu trocar 80 anos de supremacia financeira global por vitória tática temporária contra a Rússia. Foi quando o Ocidente revelou sua natureza real. Não sistema baseado em regras, mas racket de proteção global operando pela lógica pura do might makes right. Agora o mundo sabe e está agindo. A questão para todos nós, brasileiros, latino-americanos, cidadãos do sul global, é simples, mas profunda. Queremos continuar reféns de sistema que demonstrou disposição a roubar qualquer um por qualquer motivo político? Ou queremos construir algo melhor? A resposta determinará não apenas nosso destino econômico, mas nossa dignidade nacional nas décadas vindouras. O jogo mudou, as regras mudaram, o próprio conceito de regras mudou. E desta vez, felizmente, temos escolha sobre que jogo jogar. A história observa. É nossa vez de decidir se seremos cúmplices de um sistema de banditismo legalizado ou arquitetos de uma nova ordem baseada em respeito mútuo e soberania real. As cartas estão na mesa. O futuro está em nossas mãos. É hora de jogar.